passarei pulando e dançando sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Obrigado. Deus abençoe. Natanael está ali tocando, e a Rebeca louvando o nome do Senhor. Deus abençoe. Vamos ao estudo da palavra de Deus. Você que já está com a sua Bíblia aí, pegue ela. Vamos estudar sobre a busca da maturidade. A busca da maturidade cristã, maturidade cristã. Então, eu gostaria que você abrisse juntamente comigo a sua Bíblia, a palavra de Deus, seja aí no seu aparelho, celular, tablet, computador, Bíblia online, ou seja, o exemplar das Escrituras Sagradas, aqui ó, o exemplar das Escrituras Sagradas. Eu quero que você esteja abrindo juntamente comigo o exemplar das Escrituras Sagradas. Nós estaremos meditando aqui, lendo e estudando acerca dessa busca da maturidade cristã, que encontra-se no livro aos Hebreus, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 11. Também vamos ler até o versículo de número 12 do capítulo 6, perdão. Capítulo 5, já está aqui nos comentários, né, do Facebook. Aí, infelizmente não está nos comentários do Instagram, mas você que está no Instagram aí, pega a sua Bíblia, abre Hebreus capítulo 5, versículo de número 10, versículo de número 11. E vamos ler até o capítulo 6, versículo de número 12. Amém? Vou estar fazendo a leitura, eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 11, do capítulo 5 aos Hebreus. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os princípios rudimentares das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porquanto qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Capítulo 6, versículo 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado, para a completa certeza da esperança até o fim, para que vos não façais negligentes,
mas sejais imitadores do que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Louvado seja Deus. Gostaria de fazer mais uma oração juntamente com você, para que Deus continue iluminando o nosso pensamento, nosso entendimento, a nossa mente, para que compreendamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus através da sua palavra. A vontade de Deus é boa, e porque é boa é agradável, porque agradável é perfeita. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, uma vontade perfeita, a perfeição da sua vontade. Ore comigo. Grandioso Deus e Pai, estamos aqui, diante da Tua presença. Aqui estou, Senhor, Pai querido, neste cômodo, neste local, em que, Senhor, marquei o encontro com o Senhor, juntamente com os Teus filhos e Tuas filhas espalhados por todo este país, por todo este planeta, aonde quer que estejam acompanhando o Senhor, através das mídias sociais. Ó Pai, te damos graça e te rendemos louvores, ó Pai querido, em o nome do Teu Santo Filho Jesus. Muito obrigado por Tua graça e Teu favor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, amados, vamos estar meditando nesse texto, buscando a maturidade em Cristo, ou buscando a maturidade cristã. Eu te convido a permanecer conosco para que possamos entender esse desenvolvimento, esse crescimento espiritual. O apóstolo começa dizendo, o escritor aos Hebreus começa se referindo ao texto, se referindo aqui aos Hebreus, falando, do qual muito temos que dizer. Dizer sobre o quê? Falar sobre o quê? Ele começa falando no capítulo 4, versículo 14, o capítulo 5, versículo 10, o versículo anterior que lemos, e continua no capítulo 6, a partir do versículo 20, ao capítulo 7, a partir do versículo 1 ao versículo 10, versículo 18, acerca do sacerdócio de Cristo, acerca desse sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Então o autor introduz esse assunto no capítulo 5, ele começa a falar acerca do sacerdócio de Cristo no capítulo 4, versículo 14, e falando acerca especificamente de Melquisedeque no capítulo 5. Ele começa a introduzir essa ordem sacerdotal, começa a informar acerca dessa ordem sacerdotal. Mas de repente, abruptamente, ele interrompe o seu ensino, a sua palavra, o seu escrito, a sua orientação, a revelação de Deus através do Espírito Santo aos irmãos, aos crentes hebreus, aos que creram em Jesus Cristo, aos judeus que creram, que confessaram Jesus. Então ele encerra, ou melhor, interrompe, porque ele vai dar continuidade acerca desse assunto, falando acerca da negligência e que esses cristãos hebreus deveriam buscar a maturidade cristã. Ele encerra dizendo, do qual, o quê? O qual o quê? O que assunto ele está se referindo? O assunto acerca do sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Especificamente, esse assunto. Por que ele aborda esse assunto? Porque se olharmos no Antigo Testamento, que era a Torá, a lei e os profetas, que eram a Bíblia dos judeus, você vai ver que fala-se muito acerca de o Messias o rei, o Messias o profeta, o Messias o Senhor, né? O governador do mundo, o soberano, o Messias, o ungido de Deus, o enviado de Deus. Mas pouco se tem referência, se fala acerca do Messias, o sacerdote, o sumo sacerdote, aquele que está no verdadeiro tabernáculo, não naquele tabernáculo que foi mostrado só o modelo para ele. Então por isso que ele diz, do qual temos muito que dizer, e ele vai falar acerca disso, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Não é difícil interpretação, noutra tradução aqui na King James vai dizer, difícil de explicar. Não era difícil de explicar para o escritor aos Hebreus. Ele não estava dizendo que o assunto era difícil dele explicar. Era de difícil assimilação. Era difícil para os hebreus compreender, assimilar, porque eles se fizeram negligentes. Essa palavra negligentes se diz tardio, se diz que eles estavam
preguiçosos, se fizeram preguiçosos ao ouvir a palavra de Deus. Lembrando que a palavra de Deus, por muitas vezes, era ensinado, principalmente no primeiro século, acerca da via oral, era falado verbalmente, o discurso era pregado. Posteriormente, ali, no ano 40, ano 50, 60, a seguir, 30, depois de Cristo, começou-se a iniciar-se os escritos, no ano 60, 40, 50, 60, depois de Cristo, iniciou-se a escrever, até escrita. Já tinha-se os escritos do Antigo Testamento. Então ele diz, é de difícil interpretação porque vos fizeste negligente para ouvir. Tardio para ouvir fala do ensino, de entender a palavra de Deus, de buscar na palavra de Deus. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Mas olhando para essa palavra tardio, que é a palavra grega notos, né, é traduzida por tardios ou negligentes, dá a ideia de tardio de mente, torpe em entender, duro de ouvido, nécio e incessantemente esquecidiço. Incessantemente esquecidiço. Aplica-se ao membro entorpecido de um animal enfermo e uma pessoa que tem natureza de pedra, insensível e letárgica. Estou lendo aqui comentário de Hernando Dias Lopes aos Hebreus, o comentário que ele faz à carta aos Hebreus. Interessante que ele traz a palavra de uma torpeza, de uma dormência, referindo-se a um animal, a um animal que se tornou-se enfermo nos seus membros, se tornou dormente. Quer dizer, não sente mais, não sente nada. Então, ele está dizendo que o escritor aos Hebreus, eles se tornaram negligentes, se tornaram dormentes, duros, eles se tornaram-se incompreensíveis à palavra de Deus, não compreendiam mais a palavra de Deus, porque deixaram de se desenvolver espiritualmente. Isso é um perigo muito grande. E eu estudando e meditando acerca desse texto, muito comparei e apliquei aos dias que estamos vivendo. Quantas pessoas, irmãos, que não tem mais desejo, não tem mais prazer, não tem mais aptidão, o seu paladar se adormeceu, os seus olhos estão fechados, os seus ouvidos estão agravados, estão doentes, estão dormentes, estão entorpecidos para a palavra de Deus, para as coisas de Deus. Muitas vezes ouve-se um sermão, uma palavra que não lhe toca mais ao coração, porque nem o ouvido consegue penetrar para chegar ao entendimento, entendendo, venha compreender e crescer na palavra de Deus. Parou, perdeu-se o apetite espiritual. Cá para nós, quanto de nós, você, eu e muitos cristãos hoje em dia, perdeu o desejo pelas coisas de Deus, o apetite espiritual, deixou de se desenvolver e no lugar de crescer, ele está regredindo, ele está voltando, ele está parando, não tem mais aquele desejo de pegar a sua Bíblia, de ler, de pedir a Deus uma revelação na palavra, de pedir a Deus um entendimento mais profundo das Escrituras, mas se não, volta às mesmas coisas. Tornou-se esquecidiço. Esquece. Quantos que ouvem uma palavra, ouvem um ensino, ouvem algo da parte de Deus e até declara, foi Deus que falou. Eu tenho uma frase que carrego comigo, que aquele que ouve a voz de Deus, nunca mais é o mesmo. Se Deus falou contigo, se Deus falou comigo, então, meu irmão, se foi a voz de Deus, não ficamos do mesmo jeito. Não ficamos no estado anestésico, no estado de mortidão, de morte espiritual. Quantos vêm à igreja e termina-se o sermão, ou ouve uma live como essa, um estudo da palavra de Deus, e pergunta-se como foi o ensino, como foi a palavra? A pessoa já esqueceu. Porque o seu desenvolvimento se tornou raquítico. Ou ela não está dando atenção à palavra de Deus, ou ela não está conseguindo assimilar, porque parou no tempo. E o interessante é que ele vai dizer, olha, porquanto devendo uma obrigação, eles se tornaram lentos, vagarosos.
Porquanto devendo ser mestres pelo tempo. Quantas pessoas que têm tempo que serve a Deus. Não estou falando que o tempo de servir a Deus é obrigação você se tornar um mestre. Estou falando de desenvolvimento. Quantas pessoas não desenvolvem mais, não tem um crescimento. Olha, veja comigo em Efésios capítulo 4, versículo 13. Olha comigo aí. Felipe, lança a referência aí. Efésios 4, 13 ao 16, por favor. Efésios capítulo 4, versículo 13. Olha que coisa interessante. Eu vou ler novamente o versículo de número 12 do capítulo 5 de Hebreus, para você ter melhor compreensão e entendimento. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver muitas vezes, e eu quero ler essas referências aqui rapidamente com os irmãos, para nós seguirmos nesse ensino acerca da busca da maturidade cristã. Porque é um desenvolvimento, a vida cristã é um desenvolvimento. Efésios 4, versículo 13, por favor. 4, 13 ao 16. Acompanhe comigo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Homem perfeito, olha, eu uso a mesma palavra de perfeição lá na frente, que o alimento sólido é para os perfeitos. A homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. À medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, por engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Meu Deus, se olharmos isso aqui não está falando de chegar à perfeição, não está falando que a perfeição do nosso caráter, não somente isso, né, da nossa mudança cotidiana, mas chegar a uma perfeição de maturidade, tanto no conhecimento como na prática da palavra de Deus. Porque o verdadeiro crente maduro é aquele que tem a prática da palavra de Deus em sua vida, no seu dia a dia. Isso mostra maturidade. Ele discerne tudo, é o homem espiritual, é a mulher espiritual. E eu abro um parênteses aqui para falar sobre espiritual, para quebrar, né, um estigma, uma imagem que se tem, que um homem espiritual, uma mulher espiritual, é uma pessoa que é usada nos dons espirituais. Não, especificamente não quer dizer isso. Um homem maduro espiritualmente, se você olhar, e nós vamos ver aqui, no capítulo 3 de 1 Coríntios, abra comigo, 1 Coríntios capítulo 3, por favor. Nós lemos em Efésios, no capítulo 4, vou reiterar aqui a referência, Efésios, aqui rapidamente, para você acompanhar, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 16. E agora vamos ler 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. Tá? Capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Tá aí. Vamos entender o que é ser espiritual, né? Porque muitas vezes nós temos um entendimento equivocado do que é ser espiritual. Capítulo 3, versículo 1 e 2, ó. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Olha, lembrando que Paulo aqui está se referindo à igreja que tem todos os dons. A igreja que tem todos os dons espirituais, mas não era espiritual. Não é um contraste? Como explicar isso? Mas como a carnais, meu Deus, como a meninos em Cristo, com leite vos criei.
e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Uma igreja que tinha todos os dons espirituais, mas era uma igreja carnal, não era uma igreja espiritual. Dons espirituais não está ligado à maturidade, a ser uma pessoa espiritual, uma pessoa madura espiritualmente. Como já disse, e repito, a Escritura diz, o espiritual fala de discernimento, fala de compreensão, de vivência da palavra e discernimento da palavra, entendimento de Deus, conhecimento das coisas de Deus, com toda a prudência, diligência, fala de desenvolvimento. Quantos pararam no meio da caminhada e estão aproveitando agora, infelizmente, dessa pandemia para continuar morrendo, continuar menino, continuar sem crescimento espiritual, sem desenvolvimento. No lugar de crescer, estão regredindo. Olha, e o autor vai continuar dizendo, o autor aos Hebreus, pelo tempo você tinha obrigação, porque deveis aqui, devendo de ser mestre, tinha obrigação de estar ensinando a outros acerca da fé que você tem em Cristo, acerca do seu dia a dia, porque a nossa vida em Cristo é um desenvolvimento diário acerca da palavra de Deus aplicada em nossa vida. Isso fala de uma pessoa madura. Eu me lembro que certa feita, passando uma situação adversa, uma perseguição, e a carne, porque quando você é carnal, a carne quer se manifestar. Quando você dá lugar, vazão à carne, à sua natureza carnal, você quer fazer segundo as suas ações, as suas atitudes. E eu me lembro que eu comecei a ficar zangado com aquela situação, pela perseguição que eu estava sofrendo. E de repente ouvi o Espírito Santo, porque havia lido nas Escrituras, como ato de leitura, o Senhor dizendo, ei, bem-aventurados sois vós quando fores perseguidos. E aquilo aplicou ao meu coração e trouxe paz. E eu fiquei meditando naquela palavra, dando glória a Deus. Imagine só nas situações da vida, quantas pessoas não têm maturidade, não conseguem entender, compreender, não têm firmeza. É como uma criança inconstante. E uma criança você até tolera. Uma criança você tolera muitas vezes algumas situações porque não tem entendimento. Mas um adulto agindo como criança é intolerável, principalmente no seio cristão. Quantos agem como criança? Emburra, zanguei agora estou bravo, agora não vou mais para a igreja, estou chateado com fulano, estou chateado com Beltrano. Meu Deus, precisa que ensine de novo, precisa que dê leitinho novamente. Não foi para isso que Cristo te chamou, nem me chamou, mas para que desenvolvamos a nossa vida espiritual, o nosso crescimento em Cristo, aleluia, como um edifício, como pedras, num edifício bem ajustado. Vamos voltar de novo, nunca crescer, ficar sempre olhando. Quando se olha para a pessoa que não cresce, dá a ideia daquilo que Jesus falou, acerca daquele que começa a edificar e não calcula, e quem passa maneia a cabeça, olha e diz, não pode, meu Deus, será que não estou maneando a cabeça para você? Ou para mim? Ou para nós? E dizendo, meu Deus, quanto tempo essa pessoa diz servir a Jesus e não conhece a Jesus? Quanto tempo essa pessoa diz servir a Jesus e não sabe o princípio básico? Quanto tempo não desenvolveu? Não cresceu? Não, meu irmão, sai do alimento líquido. Não estou dizendo que o leite não é importante, mas existe o tempo do leite e o tempo do alimento sólido. Imagine agora você adulto e se a sua alimentação se abstesse somente a leite. Você não teria os nutrientes necessários para o desenvolvimento do seu corpo. Não. Você tem o tempo do leite. Agora é tempo de alimento sólido. Começa a edificar na base que você aprendeu de Cristo, não colocando outro fundamento. Nós vamos falar acerca desta base, desse rudimento, desses primeiros rudimentos da palavra de Deus, né, que o autor traz bem aqui, que é o arrependimento, né, de obras mortas, a fé em Deus, a doutrina dos batismos. Vai falar aqui também sobre a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Nós queremos entrar aqui. Então eu te recomendo, eu te chamo. Tem gente que não sabe nem esses fundamentos. O que é isso aí? Rudimento, que base é essa? É o ABC, o abecedário, a base.
Sabe, o começo de todos os ensinos. E de todos os ensinos, quando ele usa essa palavra rudimento, ele está falando sobre o começo. A palavra grega fala do começo de todos os ensinos, seja em qualquer área, seja na área da engenharia, da filosofia, e aqui ele está se referindo à área da religião. Eu não estou falando que você tem que se tornar, não que seja ruim ou mal, se tornar um teólogo, não. Eu estou falando de desenvolvimento, de um crescimento espiritual. Será que você parou no tempo? Será que você continua crescendo? Tendo a mesma aptidão? Desejando agora coisas mais profundas de Deus? Ou será que você está só na beira do riacho, na beira do rio, como estava Ezequiel? Mas ele ouviu a voz, não pode ser tardio. Ouvidos que estão tardios, ouvidos que estão doentes. Mas o Espírito Santo cura o teu ouvido, te abre o entendimento, sai desta morte e volta à vida pela graça de Cristo, pela graça do Evangelho. Aleluia! Ele diz, Ezequiel, mede mais 1000 covos, desenvolvimento. E ele diz, tinha água nos meus tornozelos. Mede 1000 água nos meus joelhos, mede 1000 água na cintura, água nos lombos, água no pescoço, águas que eu não podia mais andar se não fosse por nada, não podia mais me controlar. É isso que Deus tem para mim, para você, para nós. Se desenvolva, necessitando de leitinho ainda, tadinho, um monstrinho, perdão a expressão, porque um adulto que age como criança não é nada bonito. Uma criança, você olha que bonitinho, muitas vezes uma atitude até tola, porque a estutícia está no coração da criança, diz o escritor aos Provérbios escrevemos, Provérbios Salomão. A estutícia está ligada à criança, mas a vara é que corrige. Então permita que a correção de Deus chegue a ti, sare. Olha, interessante no João capítulo 16, versículo 12, 16 e 12 do Evangelho de João, diz assim, Jesus dizendo, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Agora! Jesus tinha muita coisa para dizer, como disse o escritor aos Hebreus, eu tenho muito que dizer, apesar que o escritor aos Hebreus não deixa de falar aquilo que ele tinha para falar. Imagine só, um professor que sempre tem que voltar para o abecedário, para o ABC. Beabá, B com Abá, B com Ebé, B com Ibi, B com Obó, B com Ubu. Beabá, Bebé, Bebi, Bobó, Bebu. Lembra disso aí? Eu lembro disso aí na minha infância, não sou tão velho. Mas lembro do abecedário, de aprender a juntar as sílabas, a juntar as palavras, formando sílabas. Mas passou o tempo. Passou. Imagina o professor sempre voltar na classe com o mesmo ensino, porque nunca aprendeu. Não é isso que Deus tem para mim, não é isso que Deus tem para você. Jesus disse, eu tenho muita coisa para falar, mas você não pode suportar ainda. Mas quando Jesus ressuscita, nos 40 dias ali que ele transita com os discípulos, ele ensina, ele mostra tudo nas Escrituras, o que havia de acontecer com o Messias. Ele revela, ele dá a revelação da palavra. E é isso que Deus tem para mim e para você. Os tesouros da escuridade. Se desenvolva. Aleluia. Desperta. Desperta, como disse Paulo a Timóteo, o dom que há em ti. Deixa de ser carnal. Deixa de ser menino. E levanta. Aleluia. Levanta, desperta. Mude de atitude. Olha o que diz. 1 Coríntios 2:6. Paulo está falando à igreja aos Coríntios. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus aí? Dê glória a Deus. Louve o nome do Senhor. Aleluia. Capítulo de número 2, versículo de número 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. A sabedoria de Deus, essa sabedoria, esse mistério de Deus oculto,
que ele vai falar no versículo 7, ó, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Essa sabedoria de Deus que ele quer revelar, o mistério que estava oculto que ele revelou que é Cristo, tem muito mais profundidade aí, meu irmão. Tem muito mais coisas. Tem mistérios profundos que Deus quer revelar para a tua edificação. Quantas vezes você se encontra perdido no seu dia a dia e tendo na mão as Escrituras, o alicerce, a base, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, vem pelo ouvir a pregação, o anúncio, a verbalização da palavra de Deus. E quantas vezes você fica perdido, sem saber o que fazer, sem direção? Isso é falta de maturidade, isso é falta de crescimento espiritual, é falta de desenvolvimento espiritual. Mas eu te convido nesta noite a mudar de atitude, a começar a dar passos, para de engatinhar, para de ficar no chão, levanta em nome de Jesus e se desenvolva, cresça. Aleluia! Se desenvolva na fé. Não estou dizendo que você tem que ser um expert na Bíblia. Oxalá que seja. Quem sabe é isso que Deus tem para você. Mas que seja um expert em aplicar ela no seu dia a dia. Porque o que chega à perfeição é aquele que aplica o seu dia a dia a palavra de Deus. E eu quero falar acerca disso na próxima aula. Os que são experimentados na palavra. Os que podem se alimentar de alimento sólido. Os que sabem discernir quando tem morte na panela, quando uma doutrina, um ensino de Cristo. Tem gente, tem crente que come tudo que ele vê na televisão, tudo que ele vê no culto, tudo que ele vê na internet, para ele toma como verdade. Não tem discernimento, não tem maturidade para discernir se aquilo provém de Deus, se aquilo realmente provém, porque o próprio apóstolo João vai dizer, para provar os espíritos e saber se esses espíritos são de Deus. Se é Deus, ter essa maturidade, esse discernimento. E nisso nós conseguimos desenvolver mediante a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, por favor. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo número 2. Olha o que diz. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. O leite é para o seu, em princípio, do desenvolvimento. Tem um tempo da amamentação, e tem um tempo da criança começar a comer um alimento sólido. Assim é o desenvolvimento do crente, é o nosso desenvolvimento. Ah, pastor, essa palavra se aplica aos crentes hebreus. Não, irmãos, cá para nós, se aplica muito mais aos dias que estamos vivendo, porque muitos pararam. O hábito é ouvir a prédica, ouvir a pregação, o ensino, nos púlpitos, nas mídias sociais, e toma como verdade, e continua falando aquilo que ouviu, mas não é como os crentes bereanos, crentes maduros, que analisavam, que tinham ouvidos aguçados. Eu quero falar mais sobre isso na próxima aula. Tinham ouvidos atentos, afiados, e ouviam com atenção aquilo que Paulo dizia, comparava com a palavra, e dizia, volta de novo e fala mais. Quero mais. Desenvolvimento, crescimento, até chegar à estatura da medida da fé. É isso que Deus tem para você, é isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para nós. Não vai estagnar, não pare. Oh, meu Deus! Oh, eu creio que pela fé, eu quero profetizar sobre a tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Se levante na noite desse dia. No dia que Deus permitir que você ouça, quem sabe você não está acompanhando hoje, você veja esse vídeo, veja essa palavra, que o Espírito Santo te conceda vida, para que você possa se levantar, para que você possa dar fruto. Jesus disse, eu vos chamei, eu vos escolhi, para que vocês vá e deem fruto, e fruto com abundância. Todos os anos o Senhor espera a frutificação, o tempo da colheita em nossa vida, o tempo da colheita na minha vida, na sua vida. Então desenvolva, cresça na fé que há em Cristo Jesus. Cresça. Eu quero pedir para que todos
se desenvolva. É o desejo de Deus. Oh, quando o pastor tem uma igreja madura, é diferente, irmão. É diferente. Uma igreja, certa feita, Augusto Nicodemos diz que aqueles crentes tinham perdido o ânimo, a disposição e a vontade de aprender mais. Não formavam uma congregação apta para aprender, crescer, mudar, desenvolver, progredir no conhecimento de Deus. E com isso ela se torna uma igreja doente. E infelizmente, né, essa indiferença, essa letargia, essa enfermidade, ela é espiritual, precisa ser sarada. Severino da Silva tem razão, portanto, ao dizer que a incapacidade desses ouvintes não era natural, mas criada pela indiferença e pela preguiça. A incapacidade deles se devia ao fato de terem rejeitado as oportunidades. Era uma incapacidade cheia de culpa, repousava sobre a negligência espiritual. Eram negligentes, né? E o que produz, né? A preguiça e a diferença, ela procria, ela vai progredindo. Da mesma forma que você deixa de crescer, você vai regredindo na preguiça, na indiferença, sabe? Não vou ouvir essa mensagem, não. Não vou parar vou abrir a Bíblia, vou pesquisar aqui, realmente o que o pastor está falando é verdade. Não vou estudar a Bíblia, não vou me dedicar, não vou pegar um dicionário, um comentário, algo, uma enciclopédia, procurar o significado desta palavra, procurar o texto. Aí tem gente que, infelizmente, desculpa a expressão, vomita no púlpito qualquer coisa, vomita nas mídias sociais qualquer coisa, que não é palavra de Deus. O pão, quando vem de Deus, vem do céu, um pão quente, que é servido, para bom mantimento, para alimentação. O que o nosso bom pastor tem para nós são pastos verdejantes. Imagina uma ovelha que não sai para pastar, como de costume, habitualmente, ela morre. Ela não tem. A ovelha tem o tempo de tomar o leite, mas tem o tempo de sair para pastar. E Jesus te convida para que você se alimente de alimento sólido. Ouça o convite do Espírito Santo. Quantas vezes ele me convida e te convida a buscar na palavra de Deus, na oração, na meditação da palavra de Deus, e nós nos fazemos de ouvintes tardios. Temos tempo para tudo. Olha a negligência. Olha a preguiça. Preguiça e negligência têm sido mal nessa geração. E ela está doente. Mas se tu te despertares, tu serás sarado pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Sara, Senhor. Sara agora. Em nome de Jesus. Sai preguiça. Sai negligência. É o que tem matado, o que tem assolado muitos crentes. A preguiça e a negligência. Mas que Deus em Cristo lhe conceda graça, sabedoria e entendimento a que cresça. Se Deus assim permitir, na próxima sexta, já avançado o horário, não quero ser tardio, não quero que fique muito longo o vídeo, porque nem todos têm perseverança para ouvir a mensagem toda. Mas espero que você tenha visto essa mensagem toda e continue vendo. Então, eu peço a todos que continuem meditando comigo. Leia a Epístola aos Hebreus, leia essa carta aos Hebreus, leia esse texto que estamos tratando, procure mais informação. E nós vamos estar falando dos versículos 13 e 14 na próxima aula, se assim o Senhor permitir. E continuaremos no capítulo 6 até o versículo 12, versículo 1 ao 12. Amém, queridos? Eu quero estar orando pela sua vida, orando para que Cristo possa acender, ou reacender, ou avivar. Reavivar é tornar a acender o fogo que esteve aceso na tua vida, na tua família, na tua casa. Eu peço, compartilhe esse vídeo. Fale para mais alguém. Hoje nós falamos sobre não sermos vagarosos, negligentes e preguiçosos. Na busca da maturidade cristã, da maturidade espiritual, tem que se lançar fora. A preguiça tem que se lançar fora. Muitas vezes, a indiferença, não é? A negligência, lance fora. E Cristo vos abençoe, vos dê graça. E continuaremos falando, se assim o Senhor permitir, acerca desse desenvolvimento espiritual. Primeiro passo,
é deixar a negligência, deixar a preguiça, a indiferença e a preguiça. E vamos falar também sobre desenvolvimento, esse desenvolvimento progressivo da palavra de Deus na próxima aula. Eu te convido. Ore comigo agora, em nome de Jesus. Grandioso Deus e Pai, Pai, estamos aqui diante de Ti. Senhor soberano dos céus e da terra, Criador de todas as coisas. Tu tens o domínio, Senhor, de tudo. E nós estamos aqui diante de Ti, confessando, Senhor, a nossa preguiça, a nossa negligência, a nossa indiferença para com o reino, com as coisas do Teu reino, para o conhecimento. Nós não estamos prosseguindo em conhecer o Senhor. Mas por Tua graça e misericórdia, Senhor, sara-nos. Nos dá saúde, Senhor, para que venhamos a desenvolver nossa vida espiritual. Venhamos crescer em maturidade na pessoa do Teu Filho Jesus. Eu te suplico, Pai, por Tua graça, por Teu favor e por Tua misericórdia, sobre cada família. Pai querido, sobre cada servo Teu, cada serva Tua. Visita, Senhor, com o Teu favor e com a Tua graça. Te suplico, na pessoa bendita do Teu Filho Jesus, sara-nos e seremos sarados. Nos dá saúde espiritual, Senhor. Volta a avivar os nossos corações para as coisas do Teu reino. É no nome de Jesus, a quem eu rendo graça, honra, louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus nos abençoe, curva a sua cabeça e as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida, a tua família, não só hoje, sempre, todos dizem amém. Deus te abençoe e te guarde, te dê a paz.